Semana do Enem série Universidades e Carreiras está no ar! E hoje a gente fala sobre dois cursos que exigem muita criatividade e técnica: design e loteria. Loteria? Ih! Vou comprar a praia só pra mim. Imagina! Ô caranguejinho, vai pra lá, onde eu quero só aqui na bordinha, que eu quero marão todo pra selfie. Ela, ó. Que loteria o quê, ô seu loroteiro? É loteria, fabricação de instrumentos musicais. É isso mesmo! E é depois da nossa vinheta, então roda a vinheta! É cada vez mais difícil se destacar em um mundo abarrotado de informação. Esse é o desafio do designer: conciliar ciência, tecnologia, cultura e estética. Tudo no mesmo produto. E quem explica melhor é a professora Mariana Lima. Por gentileza, professora. Tudo bem? Olá, tudo bom? Professora Mariana Monteiro, coordenadora da graduação de Design da Universidade Federal do Ceará. O curso é um bacharelado e dura 8 semestres. E aí, professora, conta pra gente, o que faz um designer? Olha, o designer está presente em várias áreas do nosso dia a dia. Então, ele está pensando desde a identidade de empresas, de organizações, como designer de joias, de mobiliário, de moda. Então, ele está presente em quase tudo do nosso mundo real. Lá na UFC, vocês têm formação para designer gráfico e designer de produto. Como vocês integram essas duas áreas? É interessante porque o nosso curso, ele visa justamente formar um designer que ele tenha uma formação tanto de gráfico como de produto. A gente faz com que, ao longo do desenvolvimento dos projetos, ao longo do curso, ele integre as duas áreas de formação, porque é muito difícil você pensar o produto sem pensar o gráfico, ou pensar o gráfico sem pensar o produto. Como, por exemplo, se a gente pensar numa embalagem. Uma embalagem é designer gráfico ou design de produto? Na verdade, integra as duas coisas. Tanto ela é um objeto físico com características materiais, como ela leva estampado nela um tipo, uma cor, elementos visuais. Então, tô vendo que também integra arte e tecnologia, é isso? A tecnologia está muito presente também no nosso curso, né? E desde tecnologias mais tradicionais até as tecnologias digitais e computacionais que a gente tem no nosso mundo contemporâneo. Então, a gente tem, por exemplo, um laboratório de tipografia que utiliza técnicas que são técnicas mais tradicionais, voltadas à impressão e à produção de tipos, até mesmo tecnologias digitais de ponta, como impressão 3D, né, que está presente na nossa oficina digital. E o mais interessante é que a gente tenta fazer com que tanto as tecnologias mais tradicionais quanto as mais contemporâneas, elas possam trabalhar juntas, não é uma coisa sobrepondo a outra. Então, a gente tem experiências em que a gente fez uma fotogrametria de um objeto. Eita, o que é isso? Fotogrametria? A fotogrametria é a gente conseguir fazer um modelo tridimensional daquele objeto de modo digital, usando apenas fotografia. Então, a gente faz a fotogrametria, ou seja, cria um modelo tridimensional do objeto usando só fotografia. A gente faz com que máquinas imprimam em 3D aquele objeto, ou o que vai ser o molde daquele objeto, mas depois a gente utiliza uma técnica de fundição, que é uma técnica mais tradicional para produzir o objeto em si. Ou seja, a gente utiliza todos os tipos de tecnologia na produção de um único objeto. E o mercado de trabalho, como é que tá? O designer ele tem um campo em aberto, porque ele é formado para ter um pensamento sistêmico e para ter um pensamento crítico criativo. Então, ele pode se integrar em qualquer área. Qualquer empresa, instituição, pode ter um designer trabalhando para ele. Inclusive, há pesquisas do Design Council, que é uma entidade do Reino Unido que estuda o design,
que já identificou que empresas que têm o design como um de seus valores e trabalham isso dentro da empresa têm mais sucesso financeiro do que outras que não têm o design como valor. Então, isso mostra a importância do design dentro das empresas e não só para o desenvolvimento de artefatos, de produtos, mas para o desenvolvimento de serviços, para pensar estratégias de atuação da empresa ou de instituições. Por outro lado, ele tem um grande desafio que é fazer com que as pessoas, as empresas e as instituições percebam o valor do design para si. Professora, tem muitos estudantes de muitas áreas do Brasil que vão para a Universidade Federal do Ceará para estudar design? Sim, hoje em dia, com o Enem e o SISU, isso ficou mais fácil. Então, a gente recebe alunos de outros estados também, não só do Ceará, e mesmo dentro do Ceará, de várias outras cidades. Inclusive, a gente tem um vídeo que é do Diogo Torres, do Rio Grande do Norte. Roda aí! Olá, meu nome é Diogo, tenho 20 anos, sou do Rio Grande do Norte. Quando eu decidi vir para Fortaleza, na verdade, não foi uma decisão muito consciente de todos os pontos. Eu vi aquele monte de possibilidades no site do SISU e essa possibilidade de fazer cursos diferentes em vários lugares. Só que daí eu peguei e acabei decidindo por cursar design na UFC. Muito disso se deve pelo fato de eu ter encontrado mais informações sobre o curso aqui e sobre como era que o curso funcionava. Quando eu falei com meus pais que eu vinha para Fortaleza, foi um pouco complicado, mas depois de um tempo eu percebi que eles estavam lá para me apoiar nessa decisão, mesmo que não tenha sido a decisão que eles queriam que eu tivesse tomado. Eu pouco conhecia a cidade, tinha vindo uma vez ou duas de férias, e foi engraçado encontrar as diferentes pessoas e diferentes situações que existem na cidade. E isso me fez perceber que a escola ela me preparou para pegar e viver esse momento de busca de novas informações e de novos conhecimentos. Valeu, Diogo. Muito obrigado. Professora, que conselho você dá para o estudante que pensa em viajar assim tão longe para investir na carreira? Ele tem que ter em mente que ele vai ter, além das responsabilidades com os estudos, outras responsabilidades, porque ele está saindo de casa, ele tem que pensar em tudo mais que ele vai ter que dar conta, além do próprio estudo. Mas, por outro lado, isso é um crescimento muito grande pessoal para ele, além de profissional. E esse aluno que está entrando agora na universidade, ele consegue aproveitar todos os conhecimentos que ele absorveu no ensino médio, no curso de design? Sim, claro. A gente costuma dizer que no design tudo interessa. Então, não só o conhecimento que ele trouxe do ensino médio, com as disciplinas que ele fez de história, de química, de física, que a gente traz muito isso para dentro do curso, mas também os conhecimentos dele da vida. Então, as práticas dele de vida, as vivências, os gostos, os interesses, tudo isso importa para o designer. Quando a gente pensa em design, a gente já vai logo para aquele universo do consumo. Mas tem uma parte social no curso também, não tem? Sim, tem muito, porque hoje em dia a gente pensa o designer feito por pessoas, para pessoas e com as pessoas, né? É o design centrado no usuário, então isso tem que ser levado muito em consideração, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade não só ambiental, mas também econômica e social dos produtos. E todo artefato que se cria, ele vai ter algum impacto, seja ele tendo sido previsto antes ou não. Às vezes você nem tem nem noção do impacto que aquele artefato pode vir a gerar na sociedade ou na economia ou ambiental. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, a gente vive num período de muitas transformações. Como o curso de design consegue acompanhar isso? Olha, a gente tem que estar o tempo todo antenado, né? Então, o designer, ele tem que ser curioso, porque as coisas estão em constante movimento, em constante evolução, e a gente tem que acompanhar isso, né? Então, as tecnologias recentes, elas estão em evolução constante, e a gente tem que conseguir dar conta disso, né? Então, tanto nos materiais, a nanotecnologia... Fica ligado! Já pensou em desenhar satélites e nanosatélites que vão direto para fora do planeta? Os suecos já têm um curso sobre isso. Fica na Universidade de Tecnologia de Luleå, pertinho do Polo Norte. Imaginou o frio?
é estudar e aquecer os neurônios. Hora daquele bate-pronto. Bora? Vamos lá. Nota de corte do último ano. 716. Quais são as disciplinas mais fora da casinha? Olha, eu diria que todas as disciplinas de projeto, o aluno ele tem que pensar fora da casa, para ele conseguir inovar e ter esse pensamento crítico e criativo. Conselho para quem ainda não está 100% decidido pelo curso. Pesquisa mais, dá uma olhada no site do nosso curso, vai atrás de tudo que tem a ver com design e tenta entender um pouco mais desse universo para poder fazer a escolha correta. Agora, só entre nós, professora, o pessoal brinca muito com essa sigla, UFC? Ah, brinca. Não, é o UFC, Universidade Federal do Ceará, né? Mas tem as brincadeiras com as lutas, né? Então é uma luta o curso. É... E para quem ficou curioso e quer saber mais sobre o curso, por onde ele vai? Olha, acesse o nosso site, design.ufc.br. A gente também está no Facebook, tem a página do Design no Facebook. Então, lá vocês encontram muita informação sobre o nosso curso. E tem uma curiosidade que vai além do curso, mas para quem está interessado em conhecer um pouco do mundo do design, de um modo geral, tem uma série no Netflix que chama Abstract, e nessa série tem vários designers que contam um pouco de como é o seu trabalho, o seu processo criativo e os produtos que desenvolve. Show de bola. Professora, muito obrigado por toda a contribuição. Você. Valeu mesmo, viu? Igualmente. O assunto agora é luteria. Professor Juarez Bergman, seja bem-vindo. O R foi certinho, professor? Foi certinho, tudo certo. Professor Juarez Bergman, coordenador da graduação em luteria na Universidade Federal do Paraná. É um curso superior em tecnologia. A duração total é de 3 anos. Mas vem cá, quem se forma em luteria se torna um luthier, é isso? É isso, exatamente, é um luthier. Essa palavra é um pouquinho estranha, né? Luthier. É uma palavra importada, na verdade, né? Uma palavra de origem francesa, que quer dizer o construtor daquele instrumento antigo chamado alaúde. E dessa palavra, então, vem esse nosso curso tão inovador no Brasil de tecnologia em luteria. Aqui no Brasil, causa muita confusão esse termo? O pessoal confunde, loteria, é luteria. O caso mais interessante, eu acho, que a gente teve, foi alguém que perguntou se tinha a ver com Martinho Lutero. E vem cá, o luthier constrói qualquer instrumento? Ele pode construir, ele tem habilidade para construir. No nosso curso, a gente acaba focando em 3 áreas principais. A construção de violinos, que a gente chama, um termo um pouquinho diferente, de cordófonos a arco, são os instrumentos de corda, né, que usam arco para produzir o som. Violinos, violoncelos, cordófonos dedilhados, que usam os dedos ou palhetas para tocar, instrumentos acústicos. Violão, violas brasileiras, né, antigamente chamadas de viola caipira, hoje as diversas violas brasileiras por todo o nosso território. E os cordófonos eletrificados, que são guitarras elétricas, baixos elétricos. Então são só instrumentos de corda, não tem instrumento de sopro? Não, no nosso curso nós temos até disciplinas optativas que chegam a abordar outros instrumentos. Temos uma disciplina de organeria que fala sobre órgãos de tubo, uma outra de construção de flautas. Mas realmente o foco principal do curso são essas 3 áreas de instrumentos de cordas, feitas em madeira, de cordas ou a arco, ou dedilhadas ou elétricas. O que eu quero saber agora é como é o dia a dia desse profissional. Ele passa o dia no seu ateliê, né, geralmente na sua oficina, pode ser uma empresa, pode ser uma fábrica até grande, né? E ele trata da construção, ele pode construir instrumentos a partir da matéria-prima bruta, né, da madeira, ele constrói do zero, digamos assim, um instrumento musical. Ele pode fazer processos de manutenção, que é deixar sempre os instrumentos musicais em condições perfeitas de utilização. E existe também uma área muito importante que é de restauração, que ele traz de volta à vida instrumentos que foram danificados ou pela ação do tempo ou pela ação humana, né, quebraram. E quantos cursos de luteria existem no Brasil? Curso superior de luteria só o nosso, por enquanto. E por que o FPR decidiu criar esse curso? Olha, foi isso em 2009, pelo Reúne. O Reúne criou essa possibilidade de você trazer novos cursos, né, à tona. Então, o professor Aloísio, que sempre teve uma paixão muito grande por instrumentos musicais,
junto com um luthier, na época, que acabou se tornando professor do nosso curso, o professor Leandro, e eles acabaram criando esse curso tão inovador. A Universidade Federal do Paraná tem essa vocação de inovar, né? Ela é a universidade mais antiga, considerada a mais antiga do Brasil, então ela tem esse pioneirismo já enraizado dentro dela. E é um curso superior em tecnologia. Não é a mesma coisa que um curso técnico? Não, é um pouquinho diferente. O curso superior em tecnologia é um curso de graduação, é um curso de 3º grau, né? Você formado em luteria, você pode, além de atuar no mercado de trabalho, você pode também partir para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado. E existe uma demanda de luthier por todo o país? Existe uma demanda. Onde existem instrumentos musicais, você tem a demanda do luthier. Então, o nosso país ele é riquíssimo na produção cultural, na produção de música e na produção de artefatos musicais. Então, essa demanda é muito grande de profissionais especializados. Então, imagino que muitos estudantes de muitos lugares do país vão para o Paraná estudar luteria. Exatamente. A gente tem alunos do Brasil inteiro. Alunos do interior de São Paulo, alunos do Ceará, alunos aqui do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, o curso de luteria, nesses 9 anos de existência, já está começando a virar um polo de encontro dessas pessoas interessadas na produção de instrumentos musicais. O Bruno Galli conta como foi sair do interior de São Paulo para estudar em Curitiba. Roda aí! Fala pessoal, eu sou o Bruno Galli, tenho 27 anos e sou luthier aqui em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Essa história começou há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu descobri o curso de luteria da UFPR lá em Curitiba, por conta do meu pai. Vocês devem estar se perguntando como é que foi essa transição, né? Eu saí de uma cidade pequena de 15 mil habitantes para ir para uma capital de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a princípio, realmente é assustador, mas eu colocaria como mais importante foi o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, de todo mundo que eu amo. E realmente ficar longe de casa, 600 quilômetros de casa, não foi fácil. Foi um período bem complicado, mas é um período que me marcou demais e que eu levo com o maior carinho do mundo. Se não fosse pelo curso, eu não estaria aqui hoje, fazendo o que eu realmente amo, todos os dias da minha vida, desde a minha formatura no final de 2014. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria ralem. Ralem, porque com força de vontade e muita garra a gente realmente consegue e passa por cima de qualquer adversidade possível. Valeu! Muito obrigado, Bruno! Para quem ficou interessado, o que precisa saber antes de partir de mala e cuia para Curitiba? Olha, Landi, o nosso curso é um curso diferente, muito atrativo, né? Muito gostoso de se fazer, ele é muito gratificante, né? Então, quem se interessar por isso tem que saber que ele requer uma dedicação muito grande na questão da habilidade manual. Então, o aluno tem que estar interessado em trabalhar com as mãos, em trabalhar com madeira, em lixar, em se sujar com pó de madeira, né? Para isso vai ser parte do dia a dia dele, né? E para uma mudança para Curitiba, né? Você tem que pensar que lá é uma terra um pouquinho mais fria do que geralmente no resto do país, né? Mas fora isso, os alunos eles conseguem se organizar em repúblicas, e isso é muito interessante porque forma um círculo virtuoso, que a gente chama, né? Em que os alunos compartilham e trabalham juntos de forma cooperativa, né? Isso cria um movimento muito interessante para a própria luteria e na própria experiência acadêmica do aluno. Pelo que eu entendi, luteria tem a ver com design. Tem muito a ver com design. O design, como a gente viu anteriormente, o design está presente em tudo, né? Em tudo que o ser humano faz, o design está presente. E na luteria também. A luteria, a gente pode dizer que é uma mistura do design, é o encontro do design com a música. Também é um curso muito artesanal. Como a tecnologia contribui? A principal máquina ainda é o nosso corpo. Então, a gente tenta criar essa habilidade que é lenta, né? A gente vai incorporando essa habilidade da técnica. Então, o resto da tecnologia, principalmente no uso dos materiais, elas vão dar o suporte ao corpo humano, digamos assim, que é o principal elemento técnico para a produção de instrumentos musicais. Professor, estou vendo aqui um violino, é isso mesmo? É isso. Conta pra gente a história dele. Então, nós temos um violino, que é uma daquelas vertentes, né, que eu falei para você sobre da construção dos instrumentos musicais. E esse violino foi construído no ano de 2013
pela Josiele. Foi a nossa primeira luthier mulher formada pelo curso de luteria, primeira luthier do Brasil formada no curso superior. E o som é bacana, professor, dele? O som é bacana, o som é muito legal. Esses arcos também são feitos lá? Esse arco aqui é um arco feito de uma madeira brasileira, do IP. Acho que a gente já ouviu falar do IP. Sim. Ele foi construído pelo professor Igor como uma tarefa da disciplina dele, uma disciplina de construção de arcos. E a grande questão, uma pesquisa dele, até numa da pesquisa de mestrado, é a substituição da madeira do arco. Os melhores arcos do mundo, tradicionalmente, são feitos com a madeira do pau-brasil. Só que hoje é um problema. O pau-brasil é uma madeira em extinção, você não pode sair por aí e derrubar uma árvore de pau-brasil para fazer arcos de violino. Mas o IP, por exemplo, é uma alternativa viável e sustentável para a produção de arcos. Uma outra alternativa, que você comentou do uso da tecnologia, é o uso da fibra de carbono. Esse material tão novo e parece que é uma coisa das naves espaciais, de carros de Fórmula 1, mas aqui ele está sendo utilizado como um substituto da madeira, né, para produção de arcos. Opa, show de bola. Palhinha, professor? Vamos lá. Fica ligado! E aí, você gosta de estudar? Curte uma música eletrônica? Então partiu fazer aquele curso intensivão de DJ. Um deles fica no Southern Institute of Technology, da Nova Zelândia. São 4 meses estudando, desde história e filosofia até a técnica do scratching. Aqui no Hora do Enem, professor, a gente sempre fala que música tem a ver com matemática, com física, com química. Vocês também usam esses conhecimentos lá na formação? Também. Nós usamos muito essas outras disciplinas, elas dão todo o suporte para aquelas disciplinas de construção, né? As disciplinas práticas que a gente chama. Mas dentro da universidade, essa é a grande vantagem de ter esse curso de luteria dentro de uma universidade. Você pode dialogar com essas outras áreas do conhecimento. Não só das artes, que nós temos aulas de história da música, história da arte, línguas dentro do curso, mas também essas disciplinas, como a química aplicada à luteria, que vai ensinar toda a forma de fazer os vernizes, da mistura, de como é que você faz com componentes naturais, quase que uma alquimia para você construir os vernizes que acabam investindo, dando esse brilho e protegendo os instrumentos musicais. Para se tornar luthier, a pessoa tem que saber tocar o instrumento, ser um profissional da música? Não precisa. Ele não precisa ser um profissional da música, né? Mas é sempre bom um luthier conhecer o seu instrumento, o instrumento que ele se dedica, e tocar é uma das formas de você conhecer profundamente, né? Avaliar, né? Avaliar se ele está bem, como é que está o som. Então, quanto mais ele conhecer do seu instrumento e puder tocar, eu até brinco, é como um mecânico. Ele não precisa saber dirigir um carro para ser um mecânico, mas é bom, quando ele sabe dirigir, complementa, né? Bora para aquele bate-pronto? Vamos lá. Que disciplinas tem aquele quê de inusitado? Dentro do curso de luteria, eu acho que a química aplicada à luteria é uma disciplina bem inusitada, porque você vai trabalhar com elementos que você nunca soube que existem. Desde a goma laca, que é uma goma parecida com uma goma de mascar, até vernizes e solventes um pouco mais sintéticos, digamos assim. E para quem quer saber mais sobre luteria, onde ele pode pesquisar? Ele pode pesquisar no próprio site do curso, www.luteria.ufpr.br. Professor Juarez, muitíssimo obrigado pela presença, valeu mesmo. Valeu. Tem muita gente interessada, tenho certeza. Obrigado, Landi, pela oportunidade, valeu. E é com esse som que a gente encerra o programa de hoje. Quer rever esse e outros programas? Então corre lá em youtube.com/TV Escola. Hora do Enem, série Universidades e Carreiras, volta amanhã. Até mais!